Quero dizer a vocês que nos assistem pelo Facebook e também pelo YouTube, tem sido sempre uma alegria trazermos uma palavra de fé e fazermos parte daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Transmitimos sempre os nossos cultos de quintas-feiras à noite e também domingos à noite, da sede da igreja Encontros de Fé, Presidente Roosevelt 313. Hoje, nesse momento, você vai ser abençoado por uma mensagem de fé, uma mensagem que vai tocar o teu coração. Abra o teu coração para Deus e receba aquilo que Ele tem para você. Glória em o nome de Jesus. Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar um abraço ao seu irmão e dizer que bom que você está aqui. Hoje a gente está com um pouquinho de frio, vamos dar um abraço caloroso. Que bom, né? Você pode sentar também. Mais uma reunião de socorro e milagres. Abra comigo a tua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Você pode acompanhar no telão. Logo vai aparecer. Diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sob a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Eu quero nesta noite ministrar uma palavra sobre a fé. E o tema desta noite que eu quero abordar com vocês é sobre perseverança, é sobre nós sermos persistentes. Nós temos que entender que realmente a fé, ela é a expressão da vida. A fé, ela é o poder de Deus em nosso interior para nos tornar em Cristo mais do que vencedores. E a fé, ela deve tomar a nossa vida, e a fé deve nos mover a ponto de nós vencermos realmente obstáculos que nós não venceríamos, e de nós agirmos de maneira que nós agiríamos. Amém? E o texto que eu leio é um texto interessante, onde nós temos uma situação que o profeta chamado Eliseu enfrentou quando um menino, filho de uma senhora, uma sunamita, um garoto próximo a uns 12 anos, adoeceu com uma doença mortal, veio a falecer. E quando esse menino faleceu, a mãe dele procurou o profeta. Procurando o profeta mandou na frente o seu assessor. A mãe insistiu e disse: não, eu quero que tu vá à minha casa. Mas o assessor do profeta, o jovem que trabalhava com ele, foi com o bordão do profeta, entrou no quarto do menino, colocou o bordão e voltou e disse: não deu em nada. E a mulher então disse: não, tu vais ter que ir à minha casa. Então o profeta foi até a casa desta mulher. E quando chegou na casa dessa mulher, se deparou com esse quadro, um quadro difícil, aonde o menino havia morrido. Então eu quero falar nesta noite sobre exatamente isso. Quando o quadro fica difícil, quando as coisas complicam, quando algumas coisas que nós estamos tendo esperança começam a realmente tomar um rumo que parece irreversível. Às vezes em nossa família, parece que não tem mais volta. Às vezes em nossa saúde, às vezes uma situação financeira. Quantas vezes nós podemos enfrentar hoje um desafio ou um problema que pareça não ter mais volta? Nós sabemos até onde suportamos, nós sabemos até onde aguentamos, mas nós temos que crer que pela fé é possível revertermos todas as situações. Amém? Então diga assim: Deus me trouxe aqui
para me fortalecer. Amém? Agora, nós vamos entender que é interessante porque no momento difícil, o profeta, ele faz aquilo que uma pessoa de fé faz. Ele enfrenta a situação. Então diz que o profeta, ele entrou no quarto onde estava o menino morto. E quando ele entrou no quarto onde estava o menino morto, ele fechou a porta. Quando ele fecha a porta, ele está dizendo: eu estou assumindo uma responsabilidade, algo vai acontecer. Nós temos que crer, nós temos que tomar atitudes que permitam Deus se manifestar em nossa vida. Fé é uma ação, e é uma ação de confiança em Deus. E o que ele faz? Ele se deita sobre o corpo do menino que estava morto, põe a boca sobre a boca do garoto, põe as mãos sobre as mãos do garoto, fica um tempo ali, ora. Diz que o corpo do garoto aqueceu, mas ele se levantou e o garoto não se moveu. O que ele fez? Diz que ele andou um pouco no quarto, caminhou de um lado para o outro, teve um tempo para refletir. Como é importante quando a gente está enfrentando um problema e percebe que o problema é difícil, a coisa é mais complicada, como é importante nós tirarmos um tempo para refletirmos e deixarmos Deus falar conosco. Como é importante nós tirarmos aquele tema, inclusive, que diz a Bíblia, que nós devemos nos sujeitar a Deus, para podermos resistir ao maligno. Mas um outro ponto que eu queria ressaltar é que o profeta, ele não abriu a porta do quarto. Ele não saiu do quarto. Ele ficou dentro do quarto aonde estava o problema. E aqui tem um ponto que Deus manda eu dizer para vocês nesta noite. Quando vocês enfrentaram um obstáculo, enfrentaram um desafio e não conseguirem vencer na primeira vez, não saiam diante do problema. Fiquem na frente olhando, mas fiquem meditando em frente pela fé, porque Deus vai te dar vitória. É interessante, porque aqui diz que ele não saiu do quarto, ele ficou no quarto. Ele ficou diante do desafio, ele ficou diante do problema. E nós, em nossa natureza, nós temos uma tendência, quando enfrentamos um obstáculo, algo que é maior do que nós acabamos, né, como diz um ditado antigo, fugindo da raia, né? Nós acabamos recuando. Então Deus me manda te dizer nesta noite: não saia da frente do teu desafio, enfrente ele pela fé. Esta é uma noite que Deus quer te renovar na fé. Não abra a porta, porque se o profeta ele abrisse a porta, ele ia sair e trazer uma notícia difícil para a mãe. Ele ia dizer: olha mãe, tentei também, não deu. Mas ele não fez isso. Ele foi persistente, né? Ele voltou depois de refletir e ficar com a porta fechada, e ele repetiu aquilo que ele já tinha feito. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes algumas pessoas acham que agir pela fé é fazer algo diferente do que já se fez. Não, se você fez algo pela fé e não deu certo, e você refletiu, se renovou no Senhor, quem sabe você tem força nova para voltar e fazer as mesmas coisas, e no poder de Deus você vai vencer. Nós temos às vezes uma tendência de querer mudar de emprego, trocar relacionamento. A nossa tendência é sair da situação, contornar e procurar uma solução fora. Não, o que Deus quer mostrar nesta noite é que Ele pode estar contigo no quarto fechado diante do teu desafio, e Ele pode te fortalecer para tu repetir o que tu já fez, e nisso Ele vai te dar a vitória. Foi o que o profeta fez. Ele voltou, deitou de novo em cima do garoto, colocou a boca sobre a boca do garoto, colocou as mãos sobre as mãos do garoto e ministrou. E o garoto espirrou, voltou a si e ressuscitou. Se ele tivesse ficado na primeira vez, ele não tinha visto o milagre. Mas ele foi até o momento que Deus permitiu. Sabe, às vezes, né, nós fugimos na primeira vez. Deixa eu dizer uma coisa.
Isso já aconteceu comigo. Eu já enfrentei uma barreira, já enfrentei um problema, já enfrentei um desafio, já enfrentei um obstáculo e já recuei. Quantos que estão aqui nesta noite já recuaram diante de um obstáculo ou de um desafio na primeira vez? Levante a mão. Vamos levantar a mão, todos nós, gente. Todos nós temos uma experiência difícil na vida. Nós somos seres humanos, mas Deus é Deus de vitória. Deus é Deus para nos fortalecer. Agora, as nossas atitudes, a nossa fé, ela tem a ver com o nosso conteúdo, ela tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Esse é um ponto. A nossa fé tem a ver com aquilo que nós temos no nosso coração, com quanto nós conhecemos a Deus. O salmista diz: em ti, pois, confiam, Senhor, os que conhecem o teu nome, porque tu não desampara aqueles que te buscam. Então, a nossa fé é resultado da nossa comunhão com Deus e do quanto nós conhecemos a Deus, e também é resultado de com quem nos relacionamos. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para o rádio dizendo que estava desistindo e pensando em tirar sua vida, mas colocou uma coisa interessante: e eu não gosto de congregar. Eu disse: jovem, se você não gosta de congregar, você vive numa gangorra espiritual. Você está só. E aquela história, né? Uma brasa fora do fogo, ela pode enfraquecer. Então, existem princípios, comunhão com Deus, temos a palavra de Deus em nosso coração, e estarmos junto com os nossos irmãos. Diga para o teu irmão: é bom estar contigo nesta noite. É bom. Tua esposa, para o teu esposo, como é bom nós estarmos juntos, e estarmos juntos na mesma fé. Porque eu vou entrar num detalhe agora muito importante do nosso relacionamento e a nossa comunhão com pessoas de fé. Porque as pessoas de fé são aquelas pessoas que a gente se une e a gente tem então a condição de ligarmos na terra e será ligado nos céus. Desligarmos na terra e será desligado nos céus. É muito importante nós convivermos com pessoas de fé e estarmos em ambientes de fé. Amém? Para nós não pararmos. Agora, por que este homem, ele agiu desta maneira? Eliseu foi discípulo de quem? Vamos lá. De quem? De Elias. É muito importante a fonte que nós aprendemos. É muito importante a nossa escola. É muito importante da onde recebemos. Eliseu era da escola de profeta, do profeta Elias. Foi para Elias que Eliseu pediu unção dobrada. E quando Elias foi arrebatado, levado aos céus, jogou a capa dele sobre Eliseu. Deu a Eliseu o que ele havia pedido. Mas então Elias, ele conhecia Deus. E Eliseu conhecia Elias. E Eliseu conhecia também alguns fatos da história de Elias. Por exemplo, Elias foi aquele homem, né, que profetizou uma seca sobre Israel, e veio a seca, onde Acabe e Jezabel ficaram indignados. E também Elias foi aquele homem que Deus usou depois para interceder e a chuva voltar. Agora, quantas vezes Elias orou para que chovesse? 7 vezes. Gente, nós temos que crescer mais na persistência, na confiança. Nós temos que crer que Deus espera de nós uma perseverança e uma confiança, dizendo: eu creio que tu vais fazer, eu creio que vai acontecer, tu podes fazer e Deus vai fazer. Então, Elias orou 7 vezes, que ele orou 6 vezes, e por 6 vezes ele pedia que o jovem que trabalhava com ele fosse na rua e olhasse como é que estava o tempo, com uma expectativa de que aparecesse uma nuvem. E nada. Só que na 7ª vez, Elias disse uma coisa para o jovem: agora tu sai, vai lá fora e olha para o lado do mar. Deixa eu dizer uma coisa: quando você é perseverante, quando você age com fé, Deus também vai te dar discernimento e vai te dar revelação. Por que Elias mandou o jovem olhar para o lado do mar?
porque Deus falou para ele: algo está acontecendo do lado do mar. E o jovem voltou e disse: olha, Elias, para te animar, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Já melhorou. Tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou avisar Acabe e disse para Acabe se preparar, porque vai vir muita chuva. Significa, ele creu e Deus fez. Mas ele foi perseverante. Quando você vai ao capítulo 17, a partir do versículo 21 de 1 Reis, você tem também ali um outro fato importante no ministério de Elias, que Eliseu tinha conhecimento. Tinha uma mulher que era viúva de Serepta, e esta mulher veio a perder o seu filho também. E esta mulher, ela hospedava o profeta e tinha um quarto na casa dela, onde o profeta dormia de tempo em tempo. E ela mandou chamar o profeta, e o profeta foi à casa dela. E quando o profeta vai à casa dela, ele pega o menino no colo e leva para o quarto dele. Estava morto o menino. O que o profeta fez, queridos? Ele pegou o menino no colo, levou para o seu quarto e diz que ele deitou sobre o menino 3 vezes, até que o menino ressuscitasse. Significa, ele se prostrou sobre o menino 3 vezes, e na 3ª vez, o menino ressuscitou. Então o que Eliseu fez? Eliseu fez o que ele aprendeu. Eliseu fez o que ele sabia que dava certo. Você não tem que inventar, meu amado irmão, minha amada irmã. Você tem que crer no que diz a palavra. Se creres, vereis a glória de Deus. Para Deus não é impossível em todas as suas promessas. Você tem que crer que para Deus tudo é possível. Jesus disse: em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. A nossa parte é crermos e impormos as mãos sobre os enfermos, esperando que Deus cure. É sério isso. Quando Deus me chamou, Deus me disse bem claro: eu não te chamei para inventar nada. Eu te chamei para fazer aquilo que o meu filho fez na terra. Ele disse que as mesmas coisas que ele fez na terra, tu poderias fazer. Então, como é interessante nós entendermos bases para a nossa fé. E uma base para a nossa fé é essa: nós honrarmos o que Deus já fez, crermos que Ele pode repetir. Quando Josué chega diante do Jordão, Josué tem um rio pela frente para atravessar, mas Josué tem um desafio que ele jamais conseguiria vencer. Mas Josué tem uma promessa de um Deus que tinha sido com Israel, quando Israel havia saído do Egito, e Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, eu serei contigo por onde quer que tu andares, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Significa, Josué disse: se Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, Ele pode me usar para abrir o Jordão. Meu irmão, minha irmã, você tem que crer que as coisas que já aconteceram na Bíblia podem se repetir hoje, e outras coisas novas também, porque para Deus nada é impossível. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo, quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Agora nós precisamos ter contato com Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. E precisamos nos perguntar: qual é a minha escola? Por que estamos aqui? A quem pregamos? Pregamos a um Deus criador dos céus e da terra, que para Ele nada é impossível? Mesmo diante de alguns desafios, de algumas lutas que às vezes não entendemos, não compreendemos. Hoje eu atendi uma família, eu disse: eu não entendo porque algumas coisas dessas acontecem, mas eu creio numa coisa, que Deus tem solução para todas. Ministramos Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deixa eu dizer uma coisa: Eliseu era um homem que nem você. Era um ser humano que nem você, minha irmã. A questão é que ele tinha tido uma boa escola, andava com gente de fé e tinha comunhão com Deus. Nós precisamos ser cada vez mais motivadores e bons incentivadores para a fé de nossos irmãos. Antes de entrar aqui para pregar, aqui atrás tinha um grupo de intercessão, tinha um grupo de oração. Eles oram aqui atrás, eles clamam. Esse grupo surgiu
de maneira espontânea. É praticamente o mesmo grupo que vem orar aqui na sexta-feira à noite. É praticamente o mesmo grupo que vem orar aqui na terça-feira de manhã. É muito importante você saber que pessoas de fé e ambientes de fé cooperam para você ser abençoado. Porque a Bíblia diz que as más companhias nos prejudicam. As más companhias corrompem os bons costumes. Se nós temos uma companhia e uma relação com pessoas que são somente negativas, não é por aí, não vai dar certo. Ou pessoas que estão sempre vendo um problema, sempre vendo um defeito, estão sempre murmurando. Se você entra aqui dentro, você vai ver alguma falha, inclusive em mim, que você possa questionar. A gente não é perfeito, eu não sou perfeito, eu estou aqui em cima somente com uma estratégia divina para ser bênção para a tua vida. Nós erramos também. Eu sei que teve pessoas que quando nós pintamos de preto, aqui em cima, questionaram, mas quando nós pintamos de branco também outros questionaram. Quando nós colocamos o forro, alguns questionaram. Quando nós saímos do teatro para cá, alguns questionaram. Se nós saímos da cá para um outro lugar, outros vão questionar. É difícil satisfazer a todos, meu irmão. Agora, se nós nos humilharmos e nos juntarmos num só espírito, nós vamos satisfazer a Deus. E adorando a Deus, agradando a Deus, dos céus virá a sua glória. E vai ser um ambiente de fé. E pessoas vão ser abençoadas, curadas e transformadas pelo poder dEle. Então, é interessante. É importante. Porque as pessoas vão dar resultado daquilo que aprenderam também e daquilo que ouviram. E nós temos um compromisso. Eu tenho uma obrigação de falar que para Deus nada é impossível. Você tem um direito esta noite de ser abençoado. Eu tenho uma obrigação de pregar um Deus que abençoa. O meu Deus não tem a minha estatura 1,74 m. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. E o Filho dele, o nome que ganhou, o Filho dele, é poder debaixo da terra, sobre a terra e acima dos céus. O nome de Jesus Cristo é um nome poderoso. E Cristo é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre. Então, queridos, nós temos algumas coisas que alguns homens de Deus já fizeram na Escritura. Algumas coisas que já aconteceram. Jesus já fez. E prometeu que nós podíamos fazer as mesmas coisas que Ele fez e outras ainda. Ele disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito dEle. Eu estava pregando em Canoas, 1991. Campanha de Rio Branco. Noite de 2 de junho de 1991. Tio Ney devia estar lá. Eu era um jovem em 91, há 27 anos atrás, com 32 anos, cabelo bem preto, de Ney, talvez até uma franja tivesse. Edivaldo, um pouco mais magro do que é hoje. Estávamos lá, pregando o Evangelho, dia 2 de junho. Me lembro como se fosse hoje, o pastor Edgar Machado chegou no pé da plataforma e disse: vou te fazer um pedido, não termina a campanha, estende ela, e nós somos até quarta-feira, até o dia 5. Gente, no dia 2, deu um mover do Espírito no bairro Rio Branco, e começaram a se manifestar pessoas com problema espiritual. E tinha um homem que era um líder de ocultismo, alguns chamam de pai de santo, que se manifestou tão brabo, que eu me lembro até o dia de hoje da imagem. Ele ficou irado, se manifestou, aqui está a plataforma, ele veio, deu um murro na plataforma, pegou uma jaqueta de jeans que ele estava, enrolou, jogou em mim a jaqueta, queria subir na plataforma. O Paulo, que estava no microfone ministrando louvor, desceu, junto com o Edivaldo, amarraram, e o Paulo e o Edivaldo foram os carregadores que levaram ele para a libertação. Ministraram com ele e foi liberto. Mas ele era um bruxo conhecido na região.
Ele começou a ter sonhos e pesadelos, de vozes na madrugada e corais de crianças. Olha só o que o diabo fez com ele. Cantando, dizendo, não nos abandona e volte para nós. E um dia ele estava trabalhando numa repartição pública do Estado, aqui na cidade de Porto Alegre, num andar bem elevado, e uma janela aberta, e essa voz que dizia para ele, volte, volte, eram demônios. Então os espíritos disseram para ele, tu tens duas escolhas, ou tu volta para nós, ou salta para aquela janela porque tu não vai ter paz, alguma coisa assim. E ele pensou, o que eu faço? Trabalhando. Aí ele disse, vou fazer o que eu aprendi com aquele pastor da tenda. Vou repetir o que ele faz. Ele foi para o banheiro, entrou no banheiro, se ajoelhou no banheiro e disse, em nome de Jesus Cristo, eu te amarro, Satanás, como o pastor te amarrava na tenda. E amarrou o diabo em nome de Jesus, disse, eu me sujeito a Deus, como foi pregado, e tu não me incomoda nunca mais. Ele disse, me procurou depois, disse, pastor, parece que eu dei descarga para o espírito. Ele foi embora. Ele desapareceu. Eu fiquei normal. Eu fiquei bem. Se foi minha tontura, se foi meu mal-estar, se foi a voz, eu voltei e trabalhei. Nunca mais me deu nada. Eu só repeti o que eu aprendi com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, repita aquilo que é verdade. Faça aquilo que é bíblico e Deus vai te abençoar. Contei uma história aqui para vocês um dia. Nós estávamos em 1987, numa campanha, mês de outubro, no Paraguai, Assunção. Muitos ouviram essa história. Terminou a reunião, nos levaram para a casa de um general. Você sabe que na época da ditadura, na época o Stroessner ainda era o presidente do Paraguai. General Rodrigues, na época, comandava as Forças Armadas, depois assumiu o lugar do Stroessner, quando o Stroessner saiu. Nós estivemos, inclusive, no palácio, orando pelo Stroessner. General Rodrigues foi, inclusive, nas nossas cruzadas, ali com a Anacondia. A esposa dele foi liberta. Tive uma experiência linda, 40 noites no Paraguai, em Assunção. Eu fiquei 30 noites, foi a maior escola que eu tive na minha vida. Por isso que eu digo, cuide bem, qual é a tua escola? O que tu ouve? Porque aquilo que tu ouve vai gerar fé ou não, vai te animar ou te desanimar. E ali nós estávamos vendo muitos milagres e nos levaram à casa de um general, meia-noite praticamente. Tinha um segurança nos conduzindo. Montaram uma UTI. Naquela época a Carlos Anacondia tinha 42 anos de idade. Era um gurizão, 87, né? Eu tinha 28, 27, mais jovem que ele ainda. E ali um aprendiz, que nem Eliseu, olhando para Elias, o que ele vai fazer? Entramos num quarto, uma UTI montada. Um enfermeiro, quando ele perguntou qual é o quadro dele, e o enfermeiro disse, coma. Já há um tempo está assim, papapá, papapá. Estava ali a esposa dele. E o Carlos perguntou, e tu és a esposa? Eu digo, sim. Quanto tempo casado? 30 e poucos anos. Ele perguntou para ela, vocês algum dia aceitaram Jesus como Salvador de vocês? Ela disse, nós íamos na missa, nós fazíamos rezas. Não, vocês aceitaram Jesus como Salvador? Ele morreu por vocês na cruz e pregou para a mulher encheu os olhos de lágrimas e disse, não, nunca fiz isso, nem eu e nem ele. Aí a Anacondia disse, então tu vai fazer uma coisa. Tu vais aceitar Jesus, tu quer? Ele quer perdoar teus pecados, ele levou na cruz toda a maldição, toda a enfermidade. E aquela mulher disse, eu quero. Então a Anacondia disse, então pega a mão do teu marido, porque vocês são um só. Ele está em coma, mas tu não está. Olha só, e eu do lado, vou dar uma olhada, vai acontecer alguma coisa aqui. 28 anos, estou aí para aprender. E a Anacondia disse para aquela mulher, repete comigo. E ela recebeu Jesus Cristo. E ele disse para ela, eu abençoo meu marido com a mesma salvação em Jesus Cristo, como esposa dele.
Aí ele disse, agora tu pega a mão dele, de novo, pega a minha mão. E o Anacondia pegou a mão do cara e pediu para nós que estávamos, ele estava eu, o Adriano Lombar e o Juan de Crescência, que eram assessores dele. E vocês cheguem perto da cama comigo. Ele disse, Pai, pela fé que foi ministrada nesse quarto, eu creio que Jesus Cristo entrou nesta casa, Jesus salvou esta mulher e agora quer salvar o marido dela. E pela fé desta mulher em Cristo Jesus agora, pela fé que nós temos, eu ministro a quebra da maldição desta família. E eu anulo agora em nome do Senhor Jesus o espírito de morte que está sobre esse homem. E nós oramos agora para que a vida tome a esposa dele e tome ele. E ele volte a si. Senhor, devolve a vida para este homem. O homem abriu os olhos e passou a tossir. Ele voltou a si. Vamos dar um forte aplauso para Cristo. Aleluia. Para mim foi uma escola aquilo. Eu fiquei olhando. O cara ressuscitou praticamente. Eu disse, meu Deus. Por isso que quando uma pessoa me liga, está no hospital, eu digo, pega a mão da pessoa que está doente do teu lado. Eu vou orar contigo. Ontem, minha esposa e eu oramos para um irmão que estava no hospital. Eu disse, não te liguei somente para te dar boa noite, liguei para orar por ti. Toma a mão da tua esposa. Temos orado. Recebemos uma ligação uma vez, nunca me esqueço, em 1998, de uma senhora que estava com um tumor nas duas mamas, num hospital em Miami. Nos ligaram tarde da noite. A mulher estava chorando, disse, minha filha, não importa. Eu aprendi uma coisa, que para Deus nada é impossível. Deus cura na hora. Por isso também uma coisa que você não pode deixar de repetir, se você nunca fez, tem que todos fazerem, é aceitar Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus como Salvador, a vida de Deus entra em você. E você se torna uma nova criatura. Queridos, Eliseu era um homem que nem nós. Mas tinha tido uma boa escola. Andava com pessoas de Deus. E andava com Deus. Nós temos que cada vez mais criar na comunhão um ambiente saudável de cura. Nós temos que cada vez mais rejeitar toda murmuração, todo fuxi. Quando alguém quiser contar alguma coisa, dizer assim, eu tenho uma quentinha para ti, ó, as quentinhas devem ir para o inferno. Ah, eu vou te contar um segredo, tu não conta para ninguém. A pessoa que fala isso, ela quer que só ela tenha o direito de contar os segredos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Vamos construir cada vez mais um ambiente sadio e de unidade, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali é onde Deus cura. Significa, ali é onde Deus abençoa. Vamos cada vez mais proclamar o Evangelho que cura, que liberta. Paulo estava pregando em Atos capítulo 14, versículo 8 em diante, na cidade de Listra. E olhando um homem que era paralítico, disse que ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Por que o homem teve fé para ser curado? Porque o homem ouviu falar de cura. Nós precisamos falar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus pode fazer. Por isso, nós temos que viver uma escola do Espírito. Nós temos que viver uma escola de fé. Nós precisamos ouvir as verdades de Deus. São as verdades de Deus que vão nos libertar das nossas mentiras. E são as verdades de Deus que vão nos sustentar na hora de um desafio. E vão nos levar a não parar na primeira. Eliseu fez o que devia. Uma vez. O jovem que trabalhava com ele já tinha feito também. Não tinha dado nada. Mas Eliseu caminhou de um lado para o outro. Refletiu, ouviu Deus. E disse, não vai ser assim, eu não vou sair daqui com derrota. Não abriu a porta. Não mostrou a cara no momento da derrota. Só saiu no momento da vitória. Deus quer que tu volte para casa com vitória nesta noite. Baixa tua cabeça. O que é o teu desafio esta noite? Qual é o teu gigante esta noite? O que é aquilo que parece que não tem mais retorno?
Onde é que está alojado? Às vezes são problemas financeiros, às vezes são problemas de saúde, às vezes são problemas de família. Qual é a nossa escola? A nossa escola é a escola da fé. O nosso líder é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Diga comigo, Deus. Diga assim, Deus, nesta noite, diga, eu coloco a minha fraqueza na tua presença. Diga, eu coloco o meu desafio na tua presença. Diz, Deus, eu coloco o meu obstáculo diante de ti e peço a tua solução. Diga, Deus, eu peço a tua bênção. Diz, me abençoa, Deus. Ah, Deus. Diz, assim como tu foste com Eliseu, Senhor. Diga isso. Como tu foste com Elias. Assim como Paulo diz que o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Vem teu poder sobre mim agora, Senhor. Meu irmão, eu oro pela tua família agora. Nós oramos pela tua casa. Nós oramos por aquilo que já parece estar morto, que parece que não tem mais volta. Nós agora nos voltamos para esse obstáculo, para esse problema, e juntos declaramos a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Ah, Deus, toca. Diga para o teu irmão, nós precisamos dos outros. Vamos tomar as nossas mãos. Por aí tem pessoas que estão aqui, que estão se sentindo sós. Minha esposa e eu hoje atendemos um casal que vieram nos dizer, nós precisamos desabafar. Ele está aqui, esse casal, eles estão com seu filho num quadro bem difícil no hospital. Eles deram as mãos ali atrás. Nós estamos aqui num só espírito, numa só família. Nós queremos ser incentivo e motivador de fé. Diga para o teu irmão, eu te abençoo, meu irmão. Oh, vem Espírito Santo, vem Deus tocar esse ambiente. Vem manifestar a tua glória nesse lugar, Senhor. Anula todo impedimento, Senhor. Afasta tudo, Senhor. Repreendemos toda a incredulidade. Repreendemos o pecado. Pedimos o teu sangue, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui agora, a tua misericórdia. E invocamos os teus milagres, Senhor. Dá vida naquilo que parece estar morto. Dá vida nas finanças, Senhor. Dá vida na saúde, Senhor. Aquelas células que os médicos disseram que não tem mais volta, vivifica elas pelo teu poder, Deus. Deus faz milagre nesta noite. Repreendemos o câncer, repreendemos a morte, Senhor. Vivifica o corpo enfermo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ore um pouco com o teu irmão. Tire um tempo de mãos dadas, dizendo, eu te abençoo. Em especial se você está com seu esposo, sua esposa, ou com alguém da sua família. Abençoe a tua família, profetize sobre a tua casa. Faça isso, profetize sobre a tua casa. Nós temos que entender uma coisa, que Deus nos deu uma graça, nos deu uma unção, para nós ficarmos sobre aquilo que parece não ter mais vida. Quando Eliseu deitou sobre o monte, ele está dizendo o seguinte, a vida em mim, meu irmão, minha irmã, a vida em ti, a vida no teu corpo, a vida em tua mente, a vida em teu espírito, a vida em tua mão, a poder em tuas palavras, porque tu estás cheio do Espírito Santo. Aleluia. Faz milagres nesse lugar, Deus. Faz milagres nesse lugar, Deus. Nós repreendemos a dor agora. Nós repreendemos a angústia agora. Nós repreendemos as enfermidades agora. Oh, Senhor. Oh, Deus, toca. Faz milagres para a tua glória. Traz um tempo maior de milagre. Dá-nos cada vez mais uma escola para ensinarmos outros, Senhor. Que nós mais velhos sejamos como Elias para Eliseus que estão aqui esta noite. Que nós sejamos como Elias para aquele jovem que está aqui esta noite. Aquele jovem que tem anseio de pregar, que ele possa ver fé na minha vida e ser entusiasmado, Senhor. Aleluia. Nós te abençoamos a tua vida, a tua casa, a tua família. Aleluia.
Vem, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, poder de Deus. Nos viramos contra aquilo que quer nos machucar, Senhor. Nos voltamos contra aquilo que já nos derrotou. Faça isso, segure a mão do teu irmão, diga: nos voltamos contra aquilo que já nos derrotou, aquilo que já feriu a nossa família, aquilo que já feriu as nossas finanças, aquilo que já feriu o nosso corpo. Nós nos voltamos contra isso agora. Nos voltamos contra este espírito opressor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Deus. Vem, Deus, pelo teu poder, vem tocar as pessoas, vem tocar as vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus está te dizendo esta noite que aquilo que já te feriu hoje é derrotado em o nome de Jesus. Nós vamos orar agora os pastores. Sobre quem quiser ainda impondo as mãos, vocês podem vir para frente. Nós temos na saída também hoje um grupo de casais que vai estar abraçando e fazendo um pente fino. Os casais que estão aqui são convocados para o nosso jantar de segunda-feira. Se alguém estiver enfrentando algum problema, algum desafio, até financeiro, que não vai conseguir vir no jantar por causa disso, fale com os nossos irmãos, os casais na saída, e diga: eu não ia vir, mas o pastor disse para mim eu me inscrever aqui, vou me inscrever então. Amém? E também os jovens não podem ficar de fora. Jovens, sábado à noite, uma comunhão, uma amizade, uma alegria entre vocês. Nós devemos valorizar mais aquilo que acontece entre nós. Olha o que eu disse: boas companhias constroem uma boa escola, pessoas de fé. Amém? Nós vamos impor a mão sobre cada um de vocês. Quinta-feira estaremos de volta aqui, domingo de manhã, domingo de noite. Amanhã tem os jovens nesse salão. Vamos estar adorando a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.